pedestre é uma condição insuspeitada. Ninguém se entende como pedestre. Eles se entendem antes como motorista, como ciclista, até como usuário de transporte público. Mas como pedestre, que é a primeira condição de qualquer um desses usuários de outros meios de transporte, as pessoas não conseguem se colocar nesta condição. Mobilidade a pé é o modo mais natural de deslocamento dos seres humanos, o mais sustentável, o mais legal também e que te conecta com a cidade que você vive. A pedestre no Brasil é entendido como aquela pessoa que não teve condições de comprar um carro. Pelo fato de não se perceberem como pedestre, não cuidam daquele lugar essencial da caminhabilidade, que é a calçada, as faixas de pedestre, ou seja, não zelam por aquilo que deviam zelar. Então, o motorista, por exemplo, ele se apercebe com muito mais rapidez do buraco na via do que o pedestre se apercebe do buraco na calçada. Perceber isso, desenvolver o entendimento de que a cidadania começa pela calçada, é uma condição vital de ampliação da cidadania de um modo geral. Todos os outros modos de deslocamento tem quem os defenda. O carro são todos aqueles que andam de carro. Não tem a associação dos motoristas, mas ela própria já funciona sem necessidade de formalização. Todos os motoristas defendem a condição de motorista, a condição de melhor trânsito para o carro. Os ciclistas também, motociclistas também, usuário de transporte coletivo também, só não tinha do pedestre. O movimento de pedestres ele explodiu nos últimos anos, em parte fortalecido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas que tem um potencial imenso de mudar as nossas cidades para melhor. Em primeiro lugar, por questões de mudanças climáticas, o pedestre ele é o grande conector aí dos sistemas de mobilidade de baixo carbono, não só como vamos andar para onde a gente tiver que andar, mas como conector com o transporte público, conector com a bicicleta. Então, cidades que têm o pedestre como prioridade, tanto nas suas políticas como nas suas infraestruturas, elas são cidades fortalecidas para serem cidades de baixo carbono. Bom, o movimento como um todo ele é muito recente, né? Os dados mostram, a partir da década de 2010, 2013, depois 2015, o surgimento de várias organizações que atuam especificamente no tema de mobilidade a pé. Então a gente entende que o movimento ele é embrionário, que a gente precisa ainda dedicar muitos esforços para planejamento estratégico, capacitação, a própria gestão do projeto. O surgimento de entidades e de iniciativas de apoio ao desenvolvimento desta percepção, da percepção do pedestre, são indispensáveis para o aumento da consciência em relação à cidade. O Fundo Socioambiental Casa sempre apoiou projetos ligados à mobilidade ativa. Acreditamos que o tema mudanças climáticas é um tema transversal. Vai desde ações de mobilidade, passa por produção de energia renovável e chega em preservação de grandes florestas. Mas foi no ano de 2017, em uma parceria com o Instituto Clima e Sociedade, que lançamos nossa primeira convocatória para projetos de mobilidade a pé e mudanças climáticas. Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma pesquisa do Como Anda, que percebeu que, no Brasil, mais de 100 instituições trabalhavam com mobilidade ativa. Apoiamos 8 projetos em alguns estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife e Brasília. O Fundo Socioambiental Casa acredita em soluções locais que possam ser replicadas e possam transformar a realidade. E quando a gente abriu o chamamento e recebeu vários projetos super interessantes de várias cidades do país, foi muito gratificante, sabe? Porque foi realmente assim, você fala, poxa, o trabalho que a gente vem fazendo desde 2016, pelo Como Anda, por nossas organizações, tá levando um impacto, tá gerando um impacto, tá colocando a questão em pauta. Não, os projetos inscritos foram fantásticos e dá para ver a diversidade de projetos que estão sendo pensados, de instituições que estão atuando nessa área. Então, desde o pessoal que trabalha com crianças, o pessoal que trabalha com infraestrutura urbana,
é fundamental que a gente consiga fomentar esses grupos, conectar esses grupos e ajudar com que esses grupos tenham mais impacto, né? Uma das preocupações que a gente tem é dar escala para esse tipo de esforço. Como é que a gente sai de uma rua, de uma quadra, de um bairro, de uma cidade e vai para o Brasil inteiro. E é nessa diversidade de instituições, é nessa diversidade de projetos que a gente vai conseguir achar isso, os diferentes ganchos, os diferentes temas que a gente vai conseguir usar para levar a pauta do pedestre aí pelo Brasil. É um tema que oferece uma solução fácil e lógica para cidades, desde geração de emprego, vitalidade econômica, até essas questões mais estruturantes de política pública. Então, trabalhar com os pedestres é fundamental. Eu não vejo a gente conseguir avançar em nenhuma dessas pautas sem trazê-los para essa discussão. Porque a cidadania só se exerce de fato quando ela acontece na cidade. E eu diria mais, quando ela acontece a pé.